Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. De alma desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, 2 Timóteo 1,6. É indispensável muito esforço de vontade
para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir se extingua em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é, muita vez, levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. A cada um segundo as suas obras. Porque a vida tem que ser entremeada de aflições e alegrias, de vitórias e derrotas? Por que Deus não fez perfeitas as suas criaturas? Simples, para que cada uma tenha a liberdade de agir, construir o próprio destino, assimilar os conhecimentos intelectuais e morais que desejar e colher o fruto do próprio esforço. As tristezas e as derrotas são consequências da inferioridade do espírito e desaparecerão com as conquistas alcançadas. Mas, para isso, é preciso adquirir responsabilidade, conviver em harmonia com as leis divinas e respeitar a jornada evolutiva dos semelhantes. O espírito tem a obrigação de promover a sua evolução, colaborar com o progresso geral do planeta, sem conturbar a disciplina na casa do Pai. Para não errar, existem leis e elas são gravadas na consciência de cada um. Não há como alegar ignorância. Quando teima em caminhar fora dos trilhos legais, o espírito descarrila. O estrago é imenso
Então a dor entra em ação a fim de devolvê-lo aos trilhos da lei. Os desafios existem para serem vencidos. Vegetais e animais, tanto quanto os homens, sofrem a sua ação. São os desafios que induzem o espírito ao progresso. Sem eles, tudo se acomodaria. Toda modernidade vivenciada hoje é resultado do progresso alcançado pelas humanidades que passaram pelos séculos anteriores. A sementeira de suas artes e engenhos transcenderá os milênios vindouros, multiplicando caminhos às futuras gerações. Foi pela necessidade de alimentação que o homem se embrenhou nas matas, abriu caminhos em busca da caça e da pesca. Suas lutas diárias deram origem às estradas e rodovias, imprescindíveis na atualidade. Impossibilitado de transpor longas distâncias a pé, o homem desenvolveu os mais variados meios de transporte. Precisando de proteção contra as agressões da natureza, idealizou diferentes formas de moradias, cada vez mais elaboradas ao longo do tempo, e hoje temos as construções de alvenaria horizontais e verticais que atendem às exigências da civilização. E vieram a energia elétrica, as indústrias, as instituições e tantos outros meios que ampliaram o conforto material, evidenciando considerável desenvolvimento intelectual. As moléstias induziram as pesquisas e hoje temos medicação, aparelhos, exames para a maioria dos males. A comunicação boca a boca deu origem às mensagens, à imprensa e com esta aos jornais e livros que juntos cresceram com a telefonia, os celulares, a internet. Foram os desafios que impulsionaram os homens às conquistas materiais e com isso mudaram a face da terra. Deus não só criou, como deu às suas criaturas todas as oportunidades de crescimento. É um processo difícil, mas a pedra preciosa só apresenta brilho e beleza após passar pela lâmina agressiva do buril. Nenhum espírito alcançará a angelitude sem acionar força de vontade, fé e perseverança no trabalho abençoado. Ninguém evolui na ociosidade. Entretanto, ao lado do trabalho material, há outro bem mais difícil. É o desafio da conquista moral. Difícil, lento e demorado, porque exige modificação nas entranhas do espírito, onde estão enraizadas as velhas imperfeições. É lá que os séculos gravaram as suas derrotas morais. É preciso muito esforço para arrancá-las. Só então o ser endurecido, odioso, vingativo, vicioso conseguirá tirar a venda que o enceguece para enxergar quão grande é o amor do Pai por suas criaturas. Só assim ressurgirá o homem novo, espiritualizado, solidário, complacente, caridoso, disposto a seguir os passos de Jesus. Não foi por acaso que ele afirmou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Enquanto os valores materiais continuarem a ter peso maior do que os valores morais, a dor se fará presente na vida do homem. Enceguecido pelas ilusões, não conseguirá enxergar a necessidade do crescimento moral a fim de banir do orbe as contendas individuais, a miséria, a ignorância, a criminalidade, as guerras que
que tanto perturbam o progresso da humanidade. Somente o amor, o perdão e a caridade têm poder para consolidar uma era de paz. O sofrimento de hoje nada mais é que o resultado da semeadura de ontem, e o que se planta hoje terá que ser colhido amanhã. A lei divina não admite impunidade. Para auxiliar a escalada evolutiva da humanidade, Deus disponibilizou os espíritos protetores que já alcançaram o relativo progresso e têm muita afinidade com seus tutelados. São amigos leais, aconselham e consolam nos momentos difíceis através da inspiração ou durante o sono. Ninguém fica na orfandade. É só orar e estabelecer conexão mental que eles se farão presentes. Estão sempre dispostos a colaborar, mas não podem afastar as provas do caminho de ninguém. No entanto, dão forças e coragem para enfrentá-las, pois a todos acolhem, consolam e esclarecem. Deus é Pai, não castiga suas criaturas, pois suas leis são educativas e não punitivas. Por muito amar seus filhos, enviou Jesus como modelo e guia para ensinar as verdades eternas. Concedeu ao homem o livre-arbítrio que deve ser usado para o bem. Quem não o faz, sofre as consequências, pois é da mais perfeita justiça que se dê a cada um segundo as suas obras. Se as aflições existem, é porque, em grande parte, o homem não sabe viver em sociedade, usa e abusa do livre-arbítrio sem respeito pelos semelhantes. É o seu uso indevido que o coloca sob as penas da lei de causa e efeito, a qual, por sua vez, impõe-lhe o dever de corrigir os males praticados contra a natureza, a vida e os bens alheios. A lei da reencarnação e a de causa e efeito, de mãos dadas, se encarregam de aproximar os indivíduos que se comprometeram com o mal para juntos se redimirem. Nessa jornada, embora árdua, ninguém ficará na orfandade. Todos serão agraciados conforme suas obras. Jesus, modelo e guia da humanidade, sustentará a todos nas horas mais amargas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você está no Leme. Quando vemos em alto mar uma embarcação navegando ao sabor do vento, o que nos vem à mente? Por suposição, diremos que é um barco à deriva, sem mãos fortes para conduzir o leme. Todavia, quando o timoneiro assume o seu posto, a embarcação segue o rumo que ele definir. Assim também acontece com a barca das nossas existências. Se deixamos que os ventos e tempestades definam os rumos que deveremos seguir, fatalmente teremos surpresas desagradáveis pela frente. Se, ao contrário, seguramos o leme e conduzimos a barca guiando-nos pela bússola da razão e dos sentimentos nobres, certamente chegaremos a um porto seguro. Há pessoas que navegam os mares da existência sem se preocupar com a direção que tomam. São facilmente empurradas pelos ventos da cobiça, da ambição desmedida, dos prazeres enganadores, da vaidade sem limites. E quando sentem que perderam o rumo, se desesperam e se revoltam contra Deus e contra todos, tentando justificar a falta de cuidados e de previdência. Há os que se dizem fracos para conduzir o leme e deixam que o barco adentre a neblina escura da depressão, da melancolia, do desespero e, por fim, mergulham nos abismos do suicídio. Esses terão que emergir mais cedo ou mais tarde
suportando as dores dos ferimentos graves provocados pela queda infeliz e inconsequente. Há ainda aqueles que querem chegar ao destino em primeiro lugar. Atropelam os demais navegadores, destroem suas barcas e não se importam com o que venha a acontecer com os demais. Queimam o combustível da saúde, usam de má fé para conseguir a melhor posição, empenham a dignidade por um lugar de destaque. Esses não vão muito longe sem graves prejuízos. Mas nesse grande mar da vida, há navegantes previdentes e sábios que seguem com cuidado e perseverança. O barco das suas existências jamais fica à deriva. Resistem com bravura às tempestades mais ameaçadoras e não se deixam levar pelos ventos fortes do desespero. Sabem que cada um deve conduzir sua embarcação e, ao mesmo tempo, ajudar os demais navegantes para que todos cheguem bem ao destino. Pense nisso. Você está no leme. Você, e somente você, conduz a sua embarcação. Seus atos lhe pertencem, seus vícios, suas virtudes. O barco da sua vida seguirá pela rota que você traçar. E jamais se esqueça de que a sua felicidade espera por você em algum porto de luz que lhe foi destinado pelo grande timoneiro de todas as almas, que é o Criador do Universo. Pense nisso. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar.
De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Agora eu quero falar com o seu inconsciente profundo. Tem 300 reencarnações suas e você está nesse processo aí. 300 vidas. Será que mudou tanta coisa assim? Você já viveu mais de 300, no mínimo. Isso eu estou falando para não complicar a cabeça, porque é domingo de manhã, não quero ninguém passando mal. É muito mais do que isso, mas eu vou pegar só 300 reencarnações. Então me diga, se mudou, por que eu ainda vejo o egípcio? Por que eu ainda olho para você e vejo a dama inglesa? Por que eu ainda olho para você e vejo as marcas do francês ou da francesa? Em qual parte você tropeçou e não consegue renovar? Me diz, qual é a parte que você não consegue renovar em si mesmo? Essa é a conversa de Nicodemos com Jesus. Essa característica que você tem predominante na personalidade é a característica que você tem nas últimas 300 reencarnações. Então o que está acontecendo? Porque Deus está mudando o seu corpo, Deus está mudando sua família, Deus está mudando você de país, Deus está mudando você de língua, mas você não muda, ou muda pouco. Aí eu levo você para qualquer lugar, mas você é o mesmo. Você é o mesmo. Basicamente, você é o mesmo ou a mesma. Então, é isso que está atormentando Nicodemos. É isso que está atormentando Nicodemos, porque esse homem chegou no topo da experiência religiosa do seu tempo. Então aqui Nicodemos está dizendo, eu sei, uma pessoa que exibe esses sinais do divino, esses sinais de Deus na sua vida, só pode vir de Deus. Quando você escolhe o pior, Deus está ao seu redor, mas Ele não está com você. O que você está dizendo, Haroldo? Calma. Coloca primeiro a máscara em você, depois ajuda quem está do seu lado. Emmanuel diz assim: a providência divina não pode descer para errar com as criaturas. A providência divina não pode descer para errar conosco. Então você fala assim, eu vou matar alguém. Deus fala assim, você está sozinho, porque eu não sou Deus que mata. Essa ação, filho, você está por conta própria, porque você sabe do meu mandamento, não matarás. A gente acha que pode manipular Deus e que Ele vai nos apoiar nas atrocidades que a gente comete. Não. Então o que acontece, Haroldo? Ele nos abandona? Não.
Ele olha, você erra, aí ele se aproxima mais ainda de você. Hã? Por quê? Porque ele sabe que agora, de agora em diante, você vai precisar mais dele. Porque todo filho de Deus que viola uma lei divina torna-se um grande necessitado. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. O amor de Deus fica maior. Ele fala: coitado desse meu filho, coitado, que bobagem que ele fez. Agora ele vai precisar da minha misericórdia, e você é cercado de misericórdia. Mas entenda, misericórdia não é passar a mão na sua cabeça e aprovar o erro que você fez. Misericórdia não é conivência. Então Jesus diz para Nicodemos um código, é um acrônimo. É engraçado isso, porque quando eu fui traduzir nos manuscritos gregos, está tudo em grego, claro, por isso que chama manuscrito grego. Mas nessa passagem tem uma palavra em hebraico, amém. E que todo mundo fica aí, assim seja, assim seja, assim seja, assim seja a criação. Amém é um acrônimo. El, Meler, Neman. El, Meler, Neman. Deus, o Rei, está comigo. Entenderam? Isso é profundo. Porque isso significa que o seu propósito é do bem. Você vai ajudar, você vai fazer o bem. Então você fala, amém. Deus, que é o Rei, que é a autoridade, está comigo. Tá bom. É mais ou menos assim. Eu chego no tribunal, procuro o presidente do tribunal, falo: presidente, eu preciso implementar essa medida. O senhor autoriza? Ele diz: está autorizado. Acabou, o presidente está comigo. Está autorizado. É válido. Então Jesus responde isso para ele. El, Meler, Neman. De 2 vezes. Essa palavra eu vou resumir aqui. Amém quer dizer: o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. Se a justiça, diz o Chico, se a justiça vier em teu encalço para cobrar o que deves e te encontra no trabalho do bem, ela regressa sobre os próprios passos e suspende a cobrança indefinidamente. Meus amigos, nós espíritas precisamos aprender a orar. Você tem que orar assim. Não faça como os fariseus da época. Entra no teu quarto e fala assim: Pai, eu sei por que eu estou passando por isso. Eu sei que a tua justiça é perfeita, Pai. Eu mereço. O Senhor me perdoa. Eu não sabia o que eu estava fazendo, Pai. Quando eu fiz aquelas bobagens, eu não conhecia a tua lei, eu não te conhecia. Meu Deus, mas eu estou sofrendo, que burrice que eu fiz. E o Senhor me avisou. Você me disse, Pai. Só que agora, Pai, sonda meu coração. O Senhor está vendo? Eu quero mudar. Eu quero ser uma outra criatura. Eu já entendi. Alivia um pouco, Pai. Tira um pouco da balança da dor e coloca um pouquinho na balança do trabalho. Eu prometo, Pai. Eu prometo que eu vou suar mais que chorar. Mas quem ora assim? Quem tem essa fé?
Você chega para Deus como se fosse um código de defesa do consumidor. Está com defeito. Essa vida que você me deu está com defeito. Claro que está com defeito, você que construiu. Foi você. Porque você não permitiu que Deus te ajudasse. Então Jesus diz para ele: escuta, filho. Amém, amém. Deus, o Rei, está comigo. Aquele que não for gerado de novo não pode ver o reino dos céus. Nicodemos. Quem lava a nossa alma é a reencarnação. Mas aquele que não for gerado da água e do Espírito não pode entrar. Você ficar aqui reencarnando, você só vai aumentar o seu conhecimento das bobagens que você fez e vai purificar delas. Agora, limpar uma toalha não é garantia de que ela não vai voltar a se sujar. Você reencarnar e resgatar não é garantia de que você vai cometer o mesmo erro. Não vai cometer. Ou que numa próxima você não vai errar de novo. Então qual é a garantia de que você não vai errar de novo? Renovação. Provações. Se a provação te busca, não desanimes. Segue. Não desanima. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Deus não errou com você, mas Ele ficou ao seu lado para te ajudar a renovar. Todos vivem na terra com lições e problemas. Está enfrentando uma provação? É uma provação? Ou ela está te ensinando alguma coisa, ou você está se purificando de algo. Pelas próprias tendências saberás por que sofres. Pelas próprias tendências saberás por que sofres. Você sabe por que você está sofrendo? Eu sei. A maior ajuda para o autoconhecimento é olhar para a sua vida. Onde estão suas expiações e suas provas? As suas expiações e as suas provas são o espelho que revelam a sua alma. Eu posso ler a sua alma nas provações e nas expiações que você está enfrentando, porque elas revelam as suas tendências que não foram corrigidas. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus. Deus te orientará. E o dia que nós permitirmos que Deus nos oriente, você vai adquirir o dom de renovar a vida. O dom de renovar. Nós nascemos sim com problemas e lições, com provas e expiações, mas você está aqui para renovar. Boa viagem. Provação e aprendizado. Quando a dor nos bate a porta e enche de sombras nossa vida, costumamos chorar ou nos desesperar. Abatidos, olhamos em torno e invejamos os felizes do mundo, os que têm riquezas, os que aparentam não ter preocupações, os que têm saúde ou família perfeitas. Nessas horas de provação, lamentamos e choramos. Raras vezes aproveitamos a ocasião para meditar e retirar aprendizados. Muitas vezes aqui na terra,
As preocupações da vida material nos cegam. Ficamos tão aflitos com o que haveremos de comer ou de beber, que esquecemos de que temos Deus, um Pai amoroso que cuida de todos nós. Acredite, ninguém está esquecido por esse Pai amoroso e bom, que faz nascer o sol sobre bons e maus, que faz cair sua chuva sobre justos e injustos. Muitas vezes nos perguntamos: por que isso aconteceu comigo? A pergunta deveria ser diferente: para que isso aconteceu comigo? Sim, toda e qualquer experiência, sofrida ou feliz, traz um aprendizado importante. São momentos que vão enriquecer nossa alma. Deus não brinca com as nossas vidas. E se Ele permite que certas coisas aconteçam conosco, é porque há um objetivo útil e importante para nós. Faça uma retrospectiva. Observe os momentos difíceis de sua existência. Cada um deles trouxe algo de novo, um aprendizado especial. Cada lágrima acrescentou sabedoria, experiência, um novo olhar sobre a vida. A doença, por exemplo, nos ensina a valorizar a saúde, a cuidar melhor do corpo. A pobreza nos revela a importância do trabalho e do esforço pessoal. A família difícil nos oferece a lição da tolerância. Enfim, as privações nos ensinam a ser mais sensíveis perante o sofrimento alheio. Essas lições são interiorizadas. Nós as guardaremos para sempre. Na verdade, as dificuldades são advertências que a vida nos apresenta, alertas sobre nossas atitudes perante o próximo. Se algo ruim nos ocorre, vale a pena se perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar a partir desse episódio? Mas atenção, nada disso significa que devemos cultuar a dor. Nada disso. Bem sofrer não significa cultivar o sofrimento, ser conformista ou agravar as dores que sofremos. Bem sofrer significa enfrentar as situações com fé e coragem, alimentar a esperança enfrentando as situações com serenidade. Assim, busque soluções, lute por sua felicidade, mas faça tudo isso com tranquilidade. Quando desabarem sobre você as tempestades da vida, não se entregue à revolta destruidora. Silencie, ore e procure descobrir o aprendizado oculto que a situação traz. Acredite, por mais amarga seja a experiência, os frutos desse aprendizado jamais se perderão e eles poderão nos tornar mais sábios e generosos. Por isso, cada vez que as lágrimas visitarem seu rosto, erga os olhos para o céu e agradeça. Nas suas orações, peça a Deus a força necessária para superar o momento difícil e a inspiração para encontrar soluções. E Deus, que nos ama tanto, não deixará de atendê-lo na medida de suas necessidades espirituais. Quando o momento difícil passar, você se sentirá bem melhor se não tiver de lembrar que se entregou ao desespero, que gritou e se debateu. Em geral, a solução está bem próxima. Se estivermos transtornados de medo ou desespero, será mais difícil resolver o problema. Com calma, logo poderemos ver a luz no fim do túnel. Pense nisso. Vou na fé por onde o vento me guiar, conto estrelas no caminho beira-mar. Quero um rastro de esperança onde eu for, saberei bem mais sobre a lei do amor, ver a chuva e outras coisas por florir. Passarinho, passarada por aí,
As razões tão infinitas pra cantar caberão em mim, se eu souber guardar. Sempre há no horizonte um renascer, tanta vida, tanto céu a percorrer. Nada vale tanto quanto apenas ser, respirar e viver. A riqueza tão maior, a paz, tanta coisa pra mim tanto faz. Já chorei, mas aprendi a sorrir bem mais. Vou na fé por onde o vento me guiar, conto estrelas no caminho beira-mar. Quero um rastro de esperança onde eu for, saberei bem mais sobre a lei do amor. Ver a chuva e outras coisas por florir, passarinho, passarada por aí. As razões tão infinitas pra cantar caberão em mim, se eu souber guardar. Sempre há no horizonte um renascer, tanta vida, tanto céu a percorrer. Nada vale tanto quanto apenas ser, respirar e viver. A riqueza tão maior, a paz, tanta coisa pra mim tanto faz. Já chorei, mas aprendi a sorrir bem mais. A riqueza tão maior, a paz, tanta coisa pra mim tanto faz. Já chorei, mas aprendi a sorrir bem mais. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Progredir sempre. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Mas, em sua justiça, Ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Allan Kardec. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Assim como o Pai deseja o progresso do filho, Deus também almeja que seus filhos cresçam e se tornem cada vez mais inteligentes e amorosos, pois assim, pouco a pouco, alcançarão a condição de espíritos felizes. Quanto mais o espírito progride, mais felicidade ele desfruta, porque sua maturidade já lhe permite agir com mais acerto, colhendo resultados mais positivos. Podemos afirmar, portanto, que nossa existência na Terra é uma experiência de crescimento espiritual. Os problemas que nos atingem estão ligados a áreas em que precisamos aprender uma forma mais inteligente e amorosa
de lidar com as situações difíceis. São as lições do nosso crescimento. Chico Xavier afirmou que os espíritos de luz comparam o planeta Terra a um grande berçário com crianças dormindo. Essas crianças precisam acordar e deixar o berçário. É uma metáfora do crescimento espiritual, que consiste em abandonar nossos aspectos infantis, controlando as tendências egoístas e encontrando satisfação em atender às necessidades de outras pessoas, e não apenas as nossas. Crescer é tornar-se sensível às necessidades do outro. Como cantou Tom Jobim, fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Deus sabe, porém, que esse crescimento é um processo paulatino, não se faz de imediato. Aquele, por exemplo, que aspira a chegar ao curso superior, precisa passar pelos ensinos fundamental e médio. Isso nos permite supor quanto aprendizado precisaremos ter para atingirmos a perfeição espiritual. Por essa razão é que Deus nos concede sucessivas existências na vida material, para que possamos nos aprimorar em cada uma delas. Eis aí a razão da reencarnação. Além do mais, no programa pedagógico divino, está previsto que nós tomaríamos decisões equivocadas, que nem sempre acertaríamos em nossas atitudes, que todo aprendizado é constituído de erros e acertos, como nas escolas humanas, onde o aluno reprovado tem o direito de repetir o aprendizado na escola da vida. Também temos a oportunidade de retomar experiências mal-sucedidas através de uma nova existência na Terra. A reencarnação é a prova de que Deus não é apenas justiça, é também amor e misericórdia, pois concede ao espírito novas oportunidades de refazer o que não deu certo, reconstruir amizades perdidas, recuperar afetos, desenvolver potenciais adormecidos, esforçar-se no que mais foi omisso, deixar de viver como criança mimada. A reencarnação também é o grande perdão de Deus para com seus filhos, pois os erros que cometemos numa existência poderão ser reparados em outra, jogando por terra as velhas concepções religiosas de castigos e penas eternas. A reencarnação é Deus nos dizendo: volte à terra, meu filho, e tente outra vez. Recomece de onde parou, conserte o vaso quebrado, reconquiste o amor do passado, aprenda com seus erros. Progrida e seja feliz. Afinal de contas, nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Conclusão da vida. Emmanuel. Diante dos problemas e obstáculos do cotidiano, convém estabelecer, de quando a quando pelo menos, ligeira pausa para pensar, de maneira a observarmos o rendimento das horas que a vida nos atribui no território do tempo. E se no curso de nossas reflexões ponderarmos no momento das bênçãos que temos recebido,
das vantagens que usufruímos em confronto com as lutas e contratempos que assinalam milhares de irmãos na retaguarda, nos resultados contraproducentes da irritação, do caráter destrutivo de quaisquer manifestações de rebeldia ou azedume, no lado escuro das reclamações, no peso morto das aflições sem proveito, nas calamidades da violência, nos prejuízos do desânimo, nas lições que podemos extrair das provas dignamente atravessadas, na importância da indulgência, nos donativos de calma e bondade que os outros aguardam de nós, a fim de consolidarem a própria segurança, no poder da gentileza para construir a benemerência e o respeito em torno de nossa vida, no alto significado da compreensão e da tolerância que nos decidamos a exercitar a benefício de nós mesmos, e nos testemunhos de amor e cooperação de que somos capazes para contribuir com os mensageiros do Cristo na preservação da paz e do bem sobre a terra. De certo que, acima de quaisquer desgostos e insucessos, saberíamos colocar a luz da esperança com o privilégio do trabalho, sem nos afastarmos da paciência, hora alguma. Eu ouvi tua
felizes.